Olá! Nossa aula de hoje vamos ver sobre a propriedade da multiplicação. Na propriedade da multiplicação, iremos conhecer 5 de suas propriedades, da qual classificamos a primeira como propriedade comutativa. Como nós sabemos, numa multiplicação, podemos trocar a ordem dos fatores que o produto não se altera, ou seja, 4 vezes 5 é igual a 5 vezes 4. Ou seja, não importa se eu multiplico 4 vezes 5 primeiro, que será igual a 20, assim como 5 vezes 4, que também é igual a 20. Ou seja, não importa a ordem da qual multiplicamos, o resultado será sempre o mesmo. Na propriedade associativa, uma de suas características principais é o sinal de associação, ou seja, os parênteses, onde, numa multiplicação, podemos associar fatores de formas diferentes que o produto não se altera. Ou seja, se eu associar 2 vezes 5 vezes 3, é igual a 2, associando agora 5 vezes 3, que o resultado será o mesmo. Ou seja, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Multiplicando agora 2 vezes, como nós sabemos, numa propriedade onde se tem multiplicação acompanhado de um sinal de associação, como é a característica dessa propriedade, multiplica-se primeiro o que está entre parênteses, ou seja, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Propriedade da existência do elemento neutro. Como nós sabemos, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. O produto de um número diferente de 0 por 1 é o próprio número, ou seja, eu posso multiplicar qualquer número por 1, que será sempre ele mesmo. Como exemplo, nós temos aqui 24 vezes 1, que é igual a 1 vezes 24, que é igual ao próprio 24. Já na propriedade da existência do elemento neutro, ou seja, do elemento absorvente, o produto de qualquer número por zero é o próprio zero. A exemplo, nós temos aqui 8 vezes 0 igual a 0 vezes 8, que é igual ao próprio zero. Ou seja, qualquer valor que você multiplicar por zero é sempre zero. Já na propriedade distributiva, para que a gente possa compreender melhor essa propriedade, nós vamos ver um probleminha. Num grupo de estudantes, vai acampar no Gerês nas férias de verão. Levam 5 tendas para os meninos e 3 tendas para as meninas. Cada tenda leva 4 pessoas. Quantos estudantes vão ao acampamento? Bom, podemos resolver o problema utilizando 2 processos diferentes. O primeiro é total de tendas, que é igual a 5 mais 3, e cada tenda leva 4 pessoas, ficando assim. 4 vezes, entre parênteses, 5 mais 3 é igual a 4 vezes 8, igual a 32. Ou seja, como nós vimos na propriedade anterior, toda vez que se tem uma expressão acompanhado desse sinal de associação parêntese, a regra diz o quê? Elimina-se primeiro o parêntese e depois o que vier. Então, conservamos o 4, somamos 5 mais 3, ficando 4 vezes 8, que é igual a 32. O nosso segundo processo é pelos números de meninos, 4 vezes 5, e pelo número de meninas, 4 vezes 3. Total de pessoas, 4 vezes 5, mais 4 vezes 3, que é igual a 20, mais 12, que é igual a 32. Ou seja, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Somando, fica 20 mais 12 igual a 32.
Podemos concluir, então, que 4 vezes 5 mais 3 é igual a 4 vezes 5 mais 4 vezes 3. O produto de um número por uma soma é igual à soma dos produtos desse número por cada uma das parcelas. Ficando assim, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A nossa próxima propriedade, nós vamos ver mais um probleminha para que a gente possa compreender melhor. Lê com atenção o problema. Para uma melhor organização da biblioteca municipal, compraram-se arquivadores para as revistas. Há 8 arquivadores sobre educação ambiental e 2 arquivadores com revistas desportivas. Em cada arquivador estão 5 revistas. Qual é a diferença entre o número de revistas sobre educação ambiental e o de revistas desportivas existentes na biblioteca municipal? Há 2 hipóteses para a solução desse problema. A primeira delas é: calcula-se quantas revistas de cada tipo existem e verifica qual é a diferença. 5, que é o total de revista, vezes 8 menos 2, que é igual a 5 vezes 6, que é igual a 30. Ou seja, 5 vezes conservamos e eliminamos o parêntese fazendo a subtração de 8 menos 2, que é igual a 6, ficando 5 vezes 6, que é igual a 30. A segunda hipótese: multiplica-se o número de revistas em cada arquivo pela diferença entre o número de arquivadores de cada tipo. 5 vezes 8 menos 5 vezes 2, igual a 40 menos 10, que é igual a 30. Ou seja, 5 vezes 8, 40, menos 5 vezes 2, 10, ficando 40 menos 10, que é igual a 30. Então, temos 5 vezes 8 menos 2, que é igual a 5 vezes 8 menos 5 vezes 2. Ficando assim a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. E esse foi um pouco das nossas propriedades, que foi um trabalho organizado, elaborado pelas graduandas Noemi Luiza, Alcione Alves e Maria Joana Silva. Esse trabalho tem como requisito avaliativo pela disciplina STI, pelo curso de matemática à distância pela Universidade Federal da Bahia.